Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse final de semana que estamos iniciando. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre este sábado e domingo. Que a tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Envia, ó Deus, o teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 14, que diz assim: Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as tradições que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de oração, de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, não há nenhuma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez. Já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, antigamente, quando os homens usavam chapéus, era costume que quando o homem chegasse em uma casa, tirasse o chapéu. Você sabe por quê? Porque tirando o chapéu estava dizendo que ele reconhecia que aquela casa era segura para ele, que ela não iria cair na cabeça dele. Não tirar o chapéu quando entrava em uma casa era um insulto para o dono da casa, porque estava dizendo que aquela casa não era segura e nem confiável para o visitante. Quais são os costumes que você recebeu de sua família ou da região que você vive e ainda conserva? Também o culto nas igrejas são diferentes de acordo com o costume do local, a tradição da igreja, o tempo em que ela está vivendo. Tem igrejas que o culto é mais meditativo, outros que é muito mais agitado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos cristãos de Corinto, está respondendo algumas questões que lhe foram levadas sobre a vida cristã lá em Corinto. Neste capítulo 11, ele fala sobre a organização do culto na igreja de Corinto. Haviam problemas no culto da igreja de Corinto que o apóstolo Paulo orienta para eles resolverem. Precisamos olhar o texto de hoje dentro deste contexto da época que viviam, da situação da igreja, do local onde estava no mundo e do que nós podemos aprender e usar para a nossa vida e a vida de nossas igrejas. Como todo povo no outro lado do mundo, os costumes eram diferentes dos nossos. Lá, por exemplo, o tal do véu era poder, honra e dignidade da mulher.
Com o véu na cabeça, a mulher poderia ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Ninguém podia nem olhar para uma mulher com véu, quanto mais mexer com ela ou desrespeitá-la. A autoridade e a dignidade de uma mulher estava no uso do seu véu. Não usar o véu era sinal de indignidade e até de imoralidade para as mulheres de Corinto. Mulheres que não usavam véu não eram respeitadas na sociedade de Corinto e muitos eram tidas como prostitutas. Assim, na igreja, Paulo diz que é melhor que a mulher usasse o véu para ser respeitada. Paulo também usa o argumento da questão da ordem da criação em Gênesis 2:18, onde o homem foi criado do pó da terra e a mulher foi formada do homem para ser a sua companheira. Cabia ao homem estar na liderança da sua família, lembrando que na Bíblia, quanto mais você tem autoridade, mais você deve servir e proteger os outros. Paulo diz que no culto o homem não deveria usar véu e a mulher sim. Ele justifica a sua afirmação dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e por isso ele se submetia apenas a Deus. Quando usava o véu na cabeça, o homem estava dizendo que era submisso a outra pessoa ou até ele mesmo e não somente a Deus. Embora muitos não gostem da palavra submissão, ela tem um significado muito diferente do que pejorativamente é usado nos dias de hoje. Submissão quer dizer que você, por livre vontade, movida pela sua fé e amor, se submete a alguém. Nós cristãos nos submetemos a Deus e às autoridades que foram por Ele constituídas para cuidarem de nós. Submissão não é escravidão e nem autoridade a poder para maltratar e humilhar os outros. A autoridade é a capacidade que alguém recebeu de Deus para servir os outros e ajudar os outros a serem felizes. Como Jesus disse em Mateus 20, 25 a 28. Como você sabe, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Estas foram as orientações para os cristãos de Corinto no primeiro século depois de Cristo. O véu, por exemplo, não é usado pelas mulheres de nosso século e de nosso país, a não ser em questões estéticas. Não tem esse simbolismo que tinha lá em Corinto e que tem ainda hoje em alguns países. Por isso, não precisamos usar esse texto para justificar um mandamento de Deus para que as mulheres usem o tal do véu. Para nós, sempre fica a questão que devemos cuidar para não causar escândalo para os outros e afastá-los de Deus. Lógico que o valor de homens e mulheres para Deus é o mesmo, mas as funções de ambos são diferentes. Bem legal é o que o apóstolo Paulo fala nos versículos 11 e 12 do texto de hoje. Assim: no entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Independentemente dos costumes de cada região e de cada época, precisamos ter a consciência de que somos cristãos e devemos viver de uma maneira que o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado pelo nosso modo de agir neste mundo. Também devemos viver de uma maneira que não escandalizemos as pessoas que nos cercam. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e morreu, para conquistar para todos os que nele creem como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Em Cristo nós somos novas criaturas. Queremos servir a Cristo vivendo uma vida comprometida com Ele, Sua palavra, oração, igreja, e sendo luzes a brilhar neste mundo, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele.
Nesta ética bíblica cristã, precisamos cuidar para não vivermos nos pecados que o mundo vive, achando que são certos. O que Deus nos diz que é pecado e errado fazer nos 10 mandamentos, sempre vai ser pecado e errado fazer. Outros costumes, como a questão do véu, precisamos analisar de acordo com a região e com a época. Para os cristãos de Corinto, Paulo diz que era importante que as mulheres usassem o véu nos cultos. Para nós, hoje, não é importante, mas algumas atitudes podem causar escândalos para nós hoje, na igreja. Como, por exemplo, se uma mulher vir de mini saia para o culto, isso não é bom. Assim, Paulo orienta os cristãos de Corinto como eles deveriam proceder para ter ordem e decência no culto que eles faziam a Deus. Em Cristo, cada pessoa, independentemente do seu gênero ou da posição social ou de sua cor ou outra coisa qualquer, é extremamente valiosa. Tanto que Jesus Cristo sofreu e morreu pelos pecados de cada pessoa deste mundo, de todos os seres humanos. Precisamos, como cristãos, olhar para cada pessoa que passa por nós como um tesouro de Deus. Um tesouro que Ele ama muito e quer nos usar para que essa pessoa possa conhecer a Cristo, quer nele ter a salvação. O livro de Tito, no Novo Testamento, fala sobre esta questão do modo como devemos viver neste mundo como cristãos para honrar e glorificar a Cristo, assim no capítulo 2, versículos 11 a 14. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos salvou através do sofrimento e morte de Cristo na cruz. O Senhor nos deu a fé. O Senhor nos dá sabedoria e é isso que pedimos hoje. Dá-nos sabedoria para que possamos viver neste mundo de uma maneira sensata, justa e correta. Que nós possamos com a nossa vida honrar e glorificar o teu santo nome. Que possamos viver de uma maneira que as pessoas que nos cercam se aproximem de Cristo, creiam nele e possam ser salvas. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para vivermos este mundo. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.